Saudações, irmãos. Chegamos no 16º livro da Bíblia, o livro de Neemias. Neemias, ele foi escrito num período em que o povo de Israel está se restabelecendo na terra prometida em Jerusalém. Após 70 anos de cativeiro em Babilônia, Deus levanta reis que vai permitir que o povo vá retornando aos poucos para a sua terra de origem, para Jerusalém. Neemias, ele é copeiro do rei Artaxerxes, é uma posição privilegiada, uma posição assim de contato íntimo com o rei. O copeiro era aquele que tinha a função de provar as bebidas de sua majestade para impedir que o rei viesse a ser envenenado. E pense você, se a bebida tivesse envenenada, quem morria era ele, né? Então era uma posição assim de muito, digamos assim, era uma posição arriscada. Ao mesmo tempo, ele era um homem que ele tinha uma boa índole, uma boa conduta. E o copeiro também, quando ele era uma pessoa do fórum íntimo ali do rei, se tornava também um conselheiro. Então Neemias, ele gozava ali de estar na presença do rei e podia aconselhá-lo, né? E tinha ali uma certa intimidade com o rei. E o livro ele se passa em um período em que Jerusalém já está habitada novamente, habitada pelos judeus que retornaram, habitada também por um povo mestiço ali de origem dos assírios, junto com os hebreus. Lá no cativeiro assírio, ali houve uma mistura. Então vão ter amonitas, vão ter cananeus ali misturados no meio do povo. Vai ter aquela mistura toda ali. E vai ter ali os judeus. E no livro de Neemias a gente observa como que se deu esse processo de reconstrução do templo, reconstrução dos muros de Jerusalém. E o livro ele completa a história da restauração iniciada no livro de Esdras. E no capítulo 1 aparece ali o relato onde Neemias toma conhecimento que os muros estão derrubados, as portas das cidades estão derrubadas e queimadas com fogo. E quando ele toma conhecimento de como está a terra dele, ele tem uma atitude que é sentar, chorar e lamentar por alguns dias. E a segunda atitude que ele tem é de orar ao Deus dos céus. Nessa oração, a semelhança de Esdras, ele também confessa o seu pecado, o pecado do seu povo, dos seus antepassados, devido à desgraça que está lá em Jerusalém. Ele reconhece que é o fruto do pecado dos seus antepassados. E com isso ele pede arrependimento, ele se arrepende. E ali, logo no capítulo 2, após essa oração, ele ainda está com um semblante triste. E o rei, por ter ali intimidade com ele, percebe que ele está triste e pergunta: por que você está triste se você não está doente? E ele responde para o rei: como eu não poderia estar triste se a terra dos meus pais, a nossa terra natal, a nossa terra sagrada está destruída, os muros estão derrubados, as portas queimadas. E o rei ali ele faz uma pergunta para ele: o que eu poderia te fazer, Neemias, que pudesse alegrar aí a tua alma, o teu coração? E ele pede então para que, se ele achou graça diante do rei, para que ele pudesse retornar a Jerusalém e reconstruir os muros e as portas. Veja bem, Neemias aqui, ele é o copeiro do rei. Ao ele tomar conhecimento da situação caótica que ainda se encontra em Israel, ele assume a responsabilidade e o desejo de restaurar os muros e a cidade. E assim ele faz. Ele guarda esse desejo no seu coração e vai para a missão. E no capítulo 3 aparece a designação do trabalho, e já no capítulo 4 aparece uma forte oposição. Sanbalat, Tobias caçoam dele, dizendo que uma raposa derrubaria aquele muro que eles estavam construindo. E eles ali, diante da imposição, eles colocam a situação diante de Deus, fazem também uma oração, e com uma mão eles trabalham e com a outra mão eles seguram uma arma. Ali então, eles, determinados a reconstruir os muros, eles
trabalham duro e em 52 dias eles chegam ao objetivo da conclusão. No capítulo 8 aparece Esdras novamente, o sacerdote, também Esdras, o escriba, fazendo uma leitura da lei. Então o livro relata ali uma grande reforma em relação à lei de Deus. O povo demonstra arrependimento e eles voltam novamente a restabelecer o culto, restabelecer ali a relação dos casamentos, para que não houvesse mais casamentos mistos. Então Neemias, o livro de Neemias relata esse período do retorno ali, onde ele está na Pérsia, sob o reinado de Artaxerxes, e esse desejo dele reconstruir os muros, os portais da cidade e de restabelecer o culto. Então o livro de Neemias ele trata da continuidade da restauração. Interessante que Neemias ele identifica o problema e Neemias ele tem a atitude de orar a Deus e também de ter a iniciativa de se colocar à disposição para reconstruir aquilo que estava destruído. Que nós possamos trazer como lições para nosso dia de sempre colocar as nossas causas diante de Deus, buscar dele a direção para que possamos restabelecer, reconstruir aquilo que um dia nós permitimos que o inimigo viesse a destruir na nossa vida, sabendo que o nosso Deus é um Deus de restauração. Que Deus nos abençoe e até a próxima.